Resolução, né, da atividade complementar, centro de massa e colisão. Duas partículas A e B têm massas respectivamente iguais a 4 e 6 kg, ambas movem-se com velocidades constantes, B 5 metros e 3 metros por segundo, tais que suas direções formam um ângulo de 60 graus. Qual a velocidade do centro de massa? Então, o centro de massa, né, a soma da massa com suas velocidades sobre a soma de suas massas. Então, a massa de A, vamos chamar de massa de como A e B ou ondula, né? A massa de A4, com a sua velocidade 5, mais a massa de B6 com sua velocidade 3, sobre a soma de suas massas 4 mais 6. Então, 4 vezes 5, 20, 6 vezes 3, 18, 4 mais 6, 10. 20 mais 18, 38, dividido por 10, 3,8 metros por segundo. Um bloco de massa, 700 kg, se descola ao longo de um eixo X, com velocidade escalar de 40 km por hora. Longo do mesmo eixo, com velocidade escalar de 80 enquanto outro bloco de massa, 500, se desloca ao longo do mesmo eixo com velocidade escalar de 80 km por hora. Qual a velocidade escalar do centro de massa em km por hora? Então, não precisa transformar, né, para metro por segundo, porque ele está querendo, em km por hora. Então, massa e velocidade, como são dois corpos, né, A e B, né, dividido por suas massas. Soma de suas massas. Então, a massa de A quanto é? 700, a velocidade 40. Mas a massa de B, que é 500, sua massa 80 e 700 mais 500, né? 700 vezes 40, 28.000, 500 vezes 80, 40.000, 700 mais 500, 1.200. 28.000 mais 40.000 dá 68.000, dividido por 1.200, 56,6. Aproximadamente 57 km por hora. Considera um conjunto de 3 pontos materiais definido por MXY, onde M representa a massa em quilograma e XY as coordenadas cartesianas, né? Aí P1, 2, 0, 0 e menos 1, sendo que aqui, né, gente, primeiro é x, coordenada x, enquanto menos 1 é y, x, y, x e y. O centro de massa do sistema dado no gráfico pelo ponto. Então, três corpos, 2, 1, né, 2, 1 e 2, 2, 1 e 2, 2, 1 e 2, que são as suas massas, e para x, 0, 0, 1 e 2, tá aqui, ó, 0, 1 e 2. E as coordenadas e 0, e as suas, soma de suas massas, que são 2, 1, 2 são suas coordenadas, 0, 1, 2 são as massas 0, 1, 2, né? Então, 2 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, dividido por 3. Então, dá 5 por 3, que dá 1,107. Da mesma forma, o 2 e o 2 são os três corpos, né? E aqui para o Y, menos 1, 0 e 6. Menos 1, 0 e 6. Como a soma já é 3, menos 2 mais a mais 12 deu 10. Dividido por 3, 3,33 centímetros. 6 peças de um jogo de dominó estão dispostas como na figura. Dos pontos indicados F, G, H e J, o quebra localiza o centro de massa. Então, gente, aqui não é difícil não. Aqui o centro de massa diz que é I. Vocês concordam que isso aqui é I? Vamos lá. Ó, conta aqui os quadradinhos. 1, 2, 3. O I fica para no quarto. 1, 2, 3, o I fica para no quarto. Então, o I fica sendo o centro de massa, viu? Entenderam? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
Então, justamente o I fica bem no centro, chamado centro de massa. Quando a pessoa dispara uma arma, vemos que ela sofre um pequeno reco. A explicação para tal fenômeno é dada pela conservação da energia, pela conservação da massa, não, e justamente pela conservação da quantidade de movimento do sistema, que dá aquele impulso, né? Se dá aquele impulso justamente para a conservação de quê? Da quantidade de massa, porque a conservação da quantidade de massa ao impulso envolvido. Sistema é isolado, né? Aí existe isso. Supondo que uma arma de massa 1 kg dispara um projétil de massa 10 gramas com velocidade de 400 metros por segundo. Calcule a sua velocidade desse reco. Então, massa 1, massa 2, 10 gramas, dividido por quilograma, dividido por 1000, 0,01 kg, ou 0,010, tanto faz. D2, 400. Então, quantidade é igual a quantidade 1 é igual a quantidade 2. Mas que é a quantidade? MV. Como ele está falando de reco, né? Está recuando. Então, por isso aqui é negativo, tá bom? Então, MV1, MV2. M1 é 1, menos V1, porque quer saber a velocidade do reco, justamente esse. O M2 é 400 e a velocidade 2, 0,01. 400 dividido por 0,01 é igual a 4, menos 1, menos V1. Multiplicar por menos 1, V1 é igual a menos 4 metros por segundo. A respeito dos tipos de colisão e de seus valores de coeficiente de restituição, marque o que for correto. O coeficiente de colisão para um choque parcialmente elástico será sempre maior que 0 e menor ou igual a 1. Então, a respeito do tipo de colisão e de seus valores de coeficiente de restituição, marque o que for correto. Então aqui está errado, né? A equação nas colisões parcialmente elásticas, o coeficiente de restituição será sempre maior que 0 e menor que 1, mas nunca será igual a 1, né? Maior que 1, aqui, então a coeficiente de restituição representada pela letra E é maior que 0 e menor que 1. Na colisão parcialmente elástica, sempre haverá conservação parcial da quantidade de movimento, portanto, o coeficiente de restituição será sempre 0,5. Na colisão parcialmente elástica, o coeficiente de restituição ele pode assumir qualquer valor entre 0 e 1. Errado. Na colisão inelástica, não há velocidade relativa de aproximação entre os corpos, o que faz com que o coeficiente de restituição dessa colisão será nula. Então, na colisão perfeitamente inelástica, é o que fica parado, grudado, não há velocidade relativa de afastamento, porque ele fica grudado, né, entre os objetos que colidem. A energia cinética é totalmente conservada na colisão do tipo perfeitamente elástica, né? Bate e volta. Se bate e volta, assim, energia cinética. Muita energia cinética. E o E, então a letra D está correta, né? Na colisão perfeitamente elástica, a conservação total da energia cinética e conservação parcialmente da quantidade de movimento. Na perfeitamente elástica, gente, a energia cinética e a quantidade de movimento sempre serão conservadas, viu? Não só a energia cinética, sim, sempre serão conservadas a quantidade de movimento. Então é só isso, gente. Depois a gente vai ver em relação esse coeficiente de restituição, viu? Que faz parte desse capítulo também. Beijo, até mais. Mas fica para a próxima prova, viu? Porque
como tem já colisão, depois a gente vai ver os cálculos em relação ao coeficiente de restituição, viu? E também o centro de massa para nossa avaliação. Beijo, obrigada.